Em 2018 eu consegui realizar a minha tão sonhada viagem para as Terras Santas. E olha, foi demais. Você tá vendo aí algumas imagens do que eu fiz quando estive lá. Conheci lugares incríveis, passei por lugares onde Jesus passou e aprendi muita coisa nova. E olha, o mais importante foi que eu percebi que tudo que eu acredito e prego é real e verdadeiro. Uma das experiências mais legais que eu tive lá foi conhecer o Mar Morto e tirar aquela famosa foto sentado. Você sabe por que o Mar Morto se chama Mar Morto? Ele somente recebe águas do Rio Jordão e não tem nenhuma saída de água. A água fica estagnada e evapora, deixando uma grande quantidade de sal. Outra curiosidade é que ele diminui mais de 1 metro por ano, ou seja, logo logo ele vai estar morto de fato. Pegou o trocadilho? Por outro lado, o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, recebe água do Rio Jordão também e de outras fontes. E ele é um canal por onde a água pode sair, ou seja, as águas dele estão constantemente sendo renovadas. A água renovada do Mar da Galileia é uma fonte de vida, o que explica a abundância de peixes no local. Inclusive, os pescadores mencionados nos evangelhos pescavam naquele lugar. Já o Mar Morto tem tanto sal, que isso não permite a existência de nenhuma forma de vida. Que depressão. E o que isso tem a ver com a lição dessa semana? Já te conto. Roda a vinheta. Essa semana nós vamos falar sobre o terceiro poder que o discípulo recebe para realizar a obra do discipulado. Oração, estudo da Bíblia, testemunho. Esses são os poderes necessários para vencer o mal. Já falamos sobre oração, estudo da Bíblia e hoje vamos falar sobre testemunho. Existem muitos cristãos que não testemunham na sua vida espiritual, ou seja, muito cristão mar morto, ou melhor, mar morta. Cristãos assim ficam na hibernação durante a maior parte do ano e só saem para comer ou vivem com medo de ser atacado quando estiverem fora do seu esconderijo. Não seja um cristão mar morto, ou melhor, mar morto. Se você estiver assistindo esse vídeo na sua classe, cutuca seu colega do lado e fala: "Ei, não seja mar morta". Fala aí. Não foi muito legal esse começo de programa. O texto-chave dessa semana se encontra em Atos, no capítulo 8. Em resumo, um anjo do Senhor ordenou a Filipe que fosse até a estrada que descia de Jerusalém para Gaza. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope, que era um oficial importante da rainha Cândice, que estava ali tendo dificuldades para entender o que ele estava lendo na Bíblia. E então, disse o Espírito a Filipe: "Aproxima-te desse carro e o acompanha." E correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: "Compreendes o que vens lendo?" E ele respondeu: "Como poderia entender se alguém não me explicar?" E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Nesse momento em especial, o Espírito Santo capacitou Filipe para testemunhar para o eunuco. Isso faz parte da promessa que Jesus fez antes de partir, quando disse que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Podemos perceber alguns pontos importantes nessa história para a gente poder aplicar ao nosso discipulado. Quer ver quais são? O primeiro elemento é a disposição. Disposição para cumprir a missão. Filipe estava pronto para ir onde Deus quisesse e servir aonde o Deus o enviasse. Quando colocamos no coração o desejo de testemunhar e servir outras pessoas, nós recebemos poder do alto para cumprir a missão. O segundo elemento é que, uma vez que estamos abertos à direção do Espírito Santo, as oportunidades aparecem de uma maneira clara e específica. O anjo ele já veio com a localização exata do local onde Filipe deveria ir. E agora pensa, ele falou com o eunuco, mas esse cara não era nada mais, nada menos do que o responsável pelos tesouros da rainha dos etíopes. Imagina a influência e a lista de contatos que esse oficial tinha. O testemunho dele deve ter alcançado muita gente na região que ele morava. Percebe a importância de se disponibilizar e não perder as oportunidades? Eu sei que a gente é criado com o ensinamento de que não devemos falar com estranhos, e isso nos limita muito. Precisamos perder o medo de falar com pessoas. Uma viagem de ônibus, por exemplo, pode se tornar uma grande oportunidade para uma amizade, para um contato missionário. Você passa horas ao lado de um desconhecido e não tem coragem de dizer oi. O porteiro do seu prédio, que você vê todos os dias, mas nem percebe a existência, ou talvez aquele colega de classe que ninguém conversa. Eles não estão ali por acaso. Comece a perceber as oportunidades que passam desapercebido todos os dias por você e faça diferente. Testemunhe. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor.
Testemunhar não significa somente parar alguém e começar a pregar do nada. Se você consegue fazer isso, show! Mas não se intimide por não se sentir confortável ou não sentir a abertura para fazer o mesmo, até porque isso pode assustar algumas pessoas caso elas não estejam preparadas para receber. O testemunho mais poderoso acontece nas pequenas atitudes do dia a dia. Um bilhete com uma mensagem encorajadora, um versículo da Bíblia, um bolo para um vizinho de porta que você nunca teve a oportunidade de conhecer, enfim, crie situações. Abra caminhos que vão te possibilitar a um contato e uma aproximação mais íntima. Filipe perguntou para o eunuco se ele gostaria de ajuda e ele aproveitou a oportunidade que estava tendo para poder pregar e testemunhar. Tem tanta gente sedenta por uma verdade que o transforme, por algo para acreditar, por algo que dê esperança. Com certeza, se você fizer isso, você vai ficar surpreso em quanto Deus vai te usar. Terceiro ponto é que testemunhar requer conhecimento das Escrituras. O eunuco ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, que fala a respeito do servo sofredor. Filipe se aproximou e se ofereceu para explicar. Se ele não tivesse o conhecimento bíblico, ele teria perdido aquela incrível oportunidade. Nós somos chamados para nos envolver na missão. No entanto, o nosso testemunho vai ser mais eficiente se demonstrarmos um conhecimento profundo da palavra de Deus. Se você não se sente preparado para isso, o momento era ontem. Comece a ir atrás de assuntos que você tem dúvida. Você pode estudar para poder explicar melhor a Bíblia e você também aprende mais da Bíblia quando ensina alguém. Ensinar é um dos principais métodos de estudo. Olha que interessante, o que Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus. Quanto mais alguém busca explicar a palavra de Deus a outros com amor pelas pessoas, mais clara ela se torna para ele próprio. Quanto mais usamos o nosso conhecimento e exercitamos as nossas habilidades, maior o conhecimento e a capacidade que teremos. Quarto ponto é que o objetivo principal do testemunho é levar Jesus para as pessoas. E não apenas levar Jesus, mas ser Jesus. Eu não levo a pessoa para Cristo. Eu, através das minhas palavras, do meu exemplo, da minha vida, levo Cristo para as pessoas. Uma das características marcantes dos discípulos e dos profetas é que eles amavam as pessoas. Isso movia a missão deles e dava sentido em todos os sacrifícios que eles faziam para propagar o Evangelho. Moisés, por exemplo, amava tanto o povo incrédulo que só criticava ele a ponto de pedir que Deus tirasse do céu ele mesmo, se o povo não fosse perdoado. Paulo fez algo semelhante, se dispondo a, se necessário, será amaldiçoado no lugar dos amigos dele. Jesus chorou também, lamentando a sorte dos indiferentes ao Evangelho. Ele amava tanto as pessoas a ponto de pedir que Deus os perdoasse e perdoasse os soldados que o estavam torturando. Está explicado porque Moisés, Paulo e Jesus exerceram uma influência incrível nos dias que viveram e também nos seus discípulos. Eles amavam as pessoas, acima até mesmo da própria vida. Ah, Deus, me ajude a ter esse amor. Uma história que me marcou muito foi a de um europeu chamado Nicholas Wilton, que salvou 669 crianças da Segunda Guerra Mundial. Ele abriu mão da própria segurança, da própria vida, caso ele fosse descoberto, para comprar passagens para a Grã-Bretanha para crianças judias destinadas aos campos de concentração. O mais lindo de tudo isso e que me fez escolher essa história é que ele não contou pra ninguém o que ele fez. Ele nunca fez o que fez em troca de holofotes ou de reconhecimento. A sua esposa, por exemplo, encontrou no sótão da casa deles a listas de crianças e tornou esse caso público. Gente, ele não contou as vantagens nem mesmo pra esposa. Quantas pessoas não usariam isso para reconhecimento próprio? Quantos de vocês solteiros não usariam uma história dessa para impressionar uma potencial namorada? Em 1998, um programa da BBC organizou um encontro desse herói com algumas das pessoas salvas por ele. Eles pediram ali num momento específico que elas se levantassem da plateia. Ame as pessoas. Preocupe-se com a salvação dos seus amigos e familiares. Ore por eles no silêncio do seu quarto. Não seja como os marmotas que se escondem na maior parte do tempo e quando saem só querem se abastecer para voltar para o esconderijo. Não. E espalhe a verdade que você conhece sem medo dos predadores que estão lá fora prontos para te rebater. Se Jesus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, o amor pelos perdidos deve ser a nossa prioridade. Quando nos preocupamos somente com as nossas necessidades, as nossas prioridades não serão alcançadas. O Vocal Livre tem uma música que retrata muito isso. Haja mais amor a começar em mim. Outra razão pela qual nós devemos testemunhar é que a vida cristã pode facilmente cair na rotina. Ou seja, voltamos àquela velha história do cristão que vai à igreja e volta e um dia ele para de ir. A rotina vai fazer com que esse ritual sabático
perca o sentido. Até a oração e o estudo da Bíblia acabam se tornando um tédio. Quando você testemunha, você se anima, você cresce espiritualmente e faz a roda girar. Assim como o corpo precisa se exercitar, na vida espiritual precisamos nos exercitar, pregando e testemunhando do Evangelho para outras pessoas. Alguns são chamados para pregar a multidões, outros para testemunhar Jesus entre os familiares e amigos. Em outras palavras, todos são chamados a testemunhar. Testemunhar não é um talento, mas é um requisito, ou melhor, é o resultado de uma vida tão cheia de Jesus, tão cheia do amor dele, que transborda isso de maneira natural. Independente da nossa cultura, da nossa formação, da nossa personalidade, como discípulos de Cristo, precisamos envolver esses 3 princípios básicos que estudamos nessas últimas semanas: estudo da Bíblia, oração e testemunho. Resumindo então, primeiro, testemunhar é compartilhar uma verdade através da sua vida. Segundo, testemunho com coragem em todas as oportunidades, seja Mar da Galileia e não Mar Morto. Terceiro, testemunho com propriedade, estudando e conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus. Quarto, testemunho de maneira altruísta, não testemunho em busca de reconhecimento. E quinto, testemunho por amor. Eu espero que durante esses poucos minutos que a gente conversou aqui, você já esteja sentindo no seu coração a necessidade de testemunhar para alguém específico na sua vida. Se Deus já colocou um nome na sua mente, foca nessa pessoa. Com certeza, não foi em vão ou por coincidência que você pensou nela agora. Ore para que Deus te ajude a encontrar pessoas e oportunidades para testemunhar. E se você tiver alguma dúvida sobre como fazer isso, coloca aqui nos comentários que eu quero ajudar você a ser uma testemunha viva onde quer que você esteja. Bora? E lembrando que nessa sexta-feira agora, às 8 horas da noite, iremos ao vivo, no link que eu deixei na descrição, o Código Aberto, onde vamos conversar um pouquinho e destrinchar esse tema de uma maneira mais completa. Então, se liga com a gente, 8 horas da noite, na próxima sexta-feira, deixei o link aqui na descrição.